Gurizada, olha só, existem detalhes técnicos da execução do exercício que mudam expressivamente, vertiginosamente, a ativação muscular, que intensificam ou desintensificam o esforço muscular, a ativação do músculo. E às vezes é uma mudança técnica extremamente sutil. Queres ver um exemplo disso na prancha abdominal? Bom, gurizada, como eu chamei antes aí, nós temos mudanças expressivas na ativação muscular com mudanças bem pequenas na técnica de ativação e a explicação é biomecânica. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês poderem entender o que eu quero dizer. Eu estou aqui numa apresentação, esse aqui é o meu livro que embasa isso aqui, meu livro de abdominais que eu escrevi junto com meu amigo Caio, tá? Aqui está um QR Code para vocês poderem escanear, se caso quiserem, para conhecer. Mas vamos lá. Olha só a situação que a gente tem aí nesse ponto aqui, né? Nós temos uma prancha abdominal, aqui a convencional e clássica, aqui com os braços para trás, aqui com os braços para frente, inflexão do ombro. Então, eu vou colocar algumas situações aqui para nós podermos entender algumas lógicas importantes aqui. Força de reação do solo, tá? Força de reação do solo, vou colocar, vou deixar em azul mesmo. Olha só, aqui nós temos uma força de reação do solo, porque eu empurro o solo aqui e recebo a força de reação do solo, ok? Aqui, idem, empurra o solo, apoia-se sobre o solo, recebe do solo a força de reação. Ação e reação, né? Das leis de Newton, hein? Então, colocou aqui, aplica a força sobre o solo, recebe uma força do solo. E nós temos em membro superior a mesma coisa, eu vou pegar o cotovelo como critério. Então, aqui eu aplico uma força sobre o solo e recebo do solo uma força de reação. Aonde está aplicada aqui, ó, vejo que agora eu aplico a força sobre o solo, recebo do solo a reação. Já vejo que mudou as distâncias e aqui eu aplico a força sobre o solo e recebo do solo a reação. Vamos desconsiderar esse outro aqui que eu estou com o joelho no solo. Inclusive, com o joelho no solo, tem essa videoaula aqui, que eu mostro qual a aplicação de fazer o abdominal com o joelho no solo sem perder a intensidade da parede abdominal. Essa videoaula aqui, ó. Clica aí que tu vais encontrar uma explicação bem bacana disso aqui. Olha só, galera, com relação a isso, nós temos agora o centro de gravidade, tá? Eu vou colocar em rosa aqui para a gente poder pegar bem o centro de gravidade nessa apresentação aqui para vocês, tá? O centro de gravidade, ele se encontra aproximadamente aqui, na situação convencional. Ele continua aproximadamente nesse ponto, na outra situação, com o braço em extensão, o braço para trás. E aqui está o centro de gravidade com o braço em flexão, o braço mais para frente. Quando eu coloco o joelho no solo, que o centro de gravidade estava mais ou menos nessa região aqui, ó, vocês podem ver que ele muda de posição. Mas aí é porque eu mudo também o posicionamento, essa massa corporal da perna não considera mais no posicionamento do centro de gravidade, ele desloca um pouquinho em direção à região caudal. Sai da cefálica, vai mais para caudal. Mas isso pode ser assunto de uma próxima videoaula. Por que que pode ser assunto? É só vocês comentarem aqui nos comentários, sendo redundante, montem a pauta das minhas videoaulas, comentando que vocês querem fazer, vocês querem ver que eu faça uma análise do posicionamento do centro de gravidade nessas variações aqui, eu faço. Desde que tenha um número de pedidos significativos aqui nos comentários, eu faço, beleza? Então, próxima videoaula é uma outra situação. Então, eu vou fazer até o seguinte aqui, para não ficar nos incomodando, eu vou tirar essa análise daqui, ó, por enquanto, tá? Então, vamos lá para a análise que nos interessa agora aqui. Bom, galera, dentro do que eu falei até agora, deixa eu ver uma outra cor aqui, amarelo, beleza. Dentro do que eu falei até agora, entre o centro de gravidade, posição convencional, entre o centro de gravidade e a base de apoio, nós temos essa distância, que é o braço de momento, ou o braço de alavanca da resistência, por isso está esse BAR, né? Braço de alavanca da resistência. Isso aqui no livro é o termo que eu trato no livro. E aqui eu tenho outro braço de alavanca da resistência, outro braço de momento, do centro de gravidade até a força de reação do solo nos pés e aqui nos braços. Isso aqui, esse braço de momento vai definir o torque que vai ser exigido da parede abdominal. Quando nós colocamos o braço para frente, uma mudança sutil na técnica de execução, essa distância aumenta. A mesma distância aqui vai aumentar um pouquinho para os pés, porque o centro de gravidade migra um pouquinho mais para frente. Minimamente aqui e mais expressivamente aqui na frente. Aumentando esse braço de alavanca da resistência, ou esse braço de momento, e isso vai fazer o quê? Aumentar o torque de esforço, o torque de resistência e, consequentemente, o esforço da parede abdominal. Nós estamos falando de eletromiografia, não é hipertrofia. A galera associa muito a hipertrofia à eletromiografia, eu sei disso, mas deixa o assunto da eletromiografia e hipertrofia para essa videoaula aqui, ó. Vais clicar aqui, tu vais ver uma explicação que eu dei sobre o que é eletromiografia, o que é hipertrofia, em algumas situações, indiretamente até podemos associar, mas numa condição de temperatura e pressão normal, convencional, eletromiografia é uma atividade aguda muscular
Hipertrofia é uma adaptação crônica muscular. Embora trate-se de músculo nos dois casos, hipertrofia é uma coisa, Também eletromiografia é bacana. outra. Mas quando Já nós colocamos o braço para trás, olha a distância agora aqui, ó, ela diminui, o centro de gravidade migra um pouquinho para trás e também diminui essa distância. Essa de trás, quase nada. Muito sutil a distância. Agora, a distância entre a reação do solo e o centro de gravidade, aqui fica bem claro que é menor. Uma condição convencional ela aumenta e com o ombro em flexão ela aumenta também. Então, vamos lá. Percebam a seguinte situação, gurizada. Nós temos aqui, eu vou colocar uma linha para nós vermos. A linha do ombro, aqui a linha do ombro, com o ombro flexionado, e aqui a linha do ombro, com o ombro estendido. Isso altera o braço de alavanca da resistência, o braço de momento, principalmente na região do centro de gravidade para cima, e isso altera fortemente o torque de exigência da parede abdominal. João, mas altera quanto? Isso aí vai para quanto? Nós vamos ver agora. Essa é uma análise biomecânica do exercício abdominal, que inclusive no meu livro, que o QR Code está aqui para vocês conhecerem, descreve isso em detalhes. O meu livro do amigo Caio, né, que escreveu junto comigo. No primeiro comentário fixado aqui, também eu vou deixar o link para vocês irem conhecer o meu livro, meu e do Caio, ver um vídeo que eu gravei divulgando o livro e, de repente, adquirirem esse material. Tá, tá bom, mais de 80 exercícios abdominais analisados dessa forma, biomecânica e cinesiologicamente com eletromiografia. Olha só. Agora eu vou limpar a tela aqui e nós vamos analisar a eletromiografia, tá? Quanto que altera essa questão biomecânica que eu acabei de descrever para vocês, nós vamos ver nesse slide agora aqui, ó. Olha lá, eu tenho a condição convencional, que é aquela normal, né? Essa condição normal, convencional. Nós temos a condição com o braço à frente, que é essa aqui, com o ombro à frente. Inclusive aqui, isso aqui são cortes do livro, tá? Tá descrito toda uma análise cinemática angular para saber quais são os ângulos que alterou, quanto que alterou. Eu fui o indivíduo amostral para a coleta dessas informações da eletromiografia. Quando nós pegamos o reto abdominal superior direito, supraumbilical, tá? Do lado direito, tem do lado esquerdo, vamos pegar do lado direito só para analisar. Na condição convencional, tá? Numa condição convencional dá 25% de atividade. Quando se coloca o braço para frente, olha lá, 44%, porque aumentou os braços de momento, os braços de alavanca da resistência, e de 25%, que já não é ruim, é uma atividade bacana, vai para 44% fazer essa posição aqui. Essa condição para o leigo, provavelmente sutil, jogar o braço um pouquinho para frente, ele nem vai perceber, mas tem um aumento expressivo. E um detalhe importante aqui, ó. Eu saí de uma posição que eu estou de 90 graus, estou em 90 graus entre o tronco e o braço, e vou para uma posição de 103 graus, ou seja, só aumentou 13 graus a mais, que é pouca flexão do ombro à frente. Mas essa pouca flexão do ombro à frente levou a exigência de torque agora e a exigência muscular, aumentando o torque da parede abdominal, aumentando a exigência, levou de 25% de atividade do reto abdominal superior do lado direito para 40%. O reto abdominal superior do lado esquerdo tinha 18%, foi para 38%. O reto abdominal inferior de 26,2% foi para 67,3%. Oblíquo externo de 22,8% numa condição convencional, 90 graus, né, do braço com relação ao corpo, foi para 40%. E o reto femoral, que é um flexor do quadril, não se alterou. Isso é bacana, os flexores do quadril não se alteraram. O que alterou foi a parede abdominal. Reto abdominal superior direito, 25 a 44. Reto abdominal superior esquerdo, do outro lado, de 18 foi para 38%. De ativação, olha como aumentou o torque, né? Reto abdominal inferior do lado direito, infraumbilical, de 26,2, 67, até para reto abdominal inferior, para a região infraumbilical, essa posição de prancha abdominal é bem interessante, porque ela intensifica toda a parede abdominal, mas aonde mais cresceu a intensidade? Na região infraumbilical. Reto abdominal inferior, região infraumbilical, abaixo do umbigo. O oblíquo externo de 22 foi para 40% de atividade. E quando nós colocamos o braço para trás, que é esperado uma queda, porque diminui os braços de momento, realmente ocorreu. Da condição convencional, lembrando sempre que a condição convencional é esta aqui, da condição convencional, se aumentou a atividade, diminuiu a atividade eletromiográfica da reto abdominal superior direito de 25 para 21,3%. O reto abdominal superior esquerdo de 18 para 12. O reto abdominal inferior, o infraumbilical, esses dois são supraumbilicais, né? De 26 para 24. Até a região infraumbilical não caiu tanto.
O oblíquo externo de 22,8 foi para 21 e o reto femoral praticamente também não se alterou, caindo também um pouco. Então vejo que essa posição realmente pela diminuição dos braços de momento, ou os braços de torque, ou os braços de alavanca da resistência, diminuindo, como nós vimos aqui naquela análise anterior, diminuiu a atividade eletromiográfica, o braço para trás, o ombro em extensão. Com o braço para frente, com o ombro em flexão, se potencializa e se aumenta bastante. Então vejam que, indo para o fechamento dessa videoaula, e sei que ela merece o teu like, então metralha um like aqui, antes de eu fechar essa videoaula, e te inscreve no canal, dá um tour por aqui, conheça o meu canal, maratona algumas playlists que eu tenho aqui, vão te ajudar. Inclusive essa playlist aqui sobre exercícios abdominais, ó, já que tu tá vendo um vídeo sobre abdominais e tá gostando, olha essa playlist aqui, ó. Essa playlist vai te ajudar bastante com relação aos exercícios abdominais. Tem muita coisa sendo comentada de exercício abdominal que vai te ajudar. E metralha teu like, não esquece. Então, olha só, galera. Vejam bem que para o leigo, nosso cliente, mudar o braço um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, talvez ele faça isso ao natural e nem perceba, tá? Agora, isso, um pouco para frente, um pouco para trás, altera a atividade da parede abdominal. Lembrando que aqui é 103 graus e quando eu estava na posição convencional, que é essa aqui, foram 90 graus. 90 graus. Então, a modificação aqui, ela foi muito pequena, foi uma modificação somente de 13 graus e já causou esse impacto na parede abdominal para mais. Então, o leigo lá é uma mudança sutil, ele não está percebendo. Agora, nós, profissionais de educação física, temos que entender que essa modificação muda o braço de momento, o braço de alavanca da resistência, altera o torque de esforço do indivíduo e impacta expressivamente no trabalho de ativação da parede abdominal. Eu posso modular então o esforço para o meu cliente. Se ele é um iniciante ou não consegue fazer bacana e está saindo com o joelho no solo, daquela variação com o joelho no solo, ele está saindo dessa aqui, está indo sem o joelho no solo agora. O que que eu posso fazer? Iniciar dessa posição com o joelho no solo e passar para essa aqui, para não ter uma quebra, um salto muito grande, vamos dizer assim, na ativação muscular no esforço dele. Então ele sai de um esforço menor, obviamente que é esse aqui com o joelho no solo, porque o braço da alavanca da resistência é bem menor aqui, vai para esse esforço, porém não convencional. Ele faz dessa forma, porque dessa forma vai ter uma atividade eletromiográfica menor. Beleza. Depois dessa posição, eu posso, por exemplo, ir para a posição convencional e numa proposta que o meu cliente vai evoluindo, vai crescendo, vai melhorando, eu venho para essa outra proposta evolutiva com o ombro em flexão, porque eu sei que o ombro em flexão é onde eu vou obter as maiores ativações e eu vou gradativamente flexionando esse ombro. Eu posso ir um pouquinho, treinar ele 1, 2 semanas, melhorou, adaptou, evoluiu, eu faço uma flexão maior, adaptou, evoluiu, eu faço uma flexão maior. Ou seja, eu vou modulando isso. A mesma coisa quando ele sai dessa posição com o joelho no solo, ele vem para essa posição com os braços para trás e gradativamente eu vou indo com esse braço para frente até atingir, por exemplo, essa posição convencional. Atingir a posição convencional, eu vou evoluindo com o ombro em flexão e quanto mais ele está adaptado, condicionado à sua parede abdominal, mais para frente eu coloco o ombro. Perceberam? Mudanças técnicas sutis, como eu abri a videoaula falando, impactam fortemente no esforço muscular. Nós temos que entender o quê? A biomecânica disso. Entendendo a biomecânica disso, nós conseguimos aí fazer uma prescrição de cinesiologia de ativação da parede abdominal, do reto abdominal. Interessante. Não estou pensando em hipertrofia, estou pensando em ativação, mas no vídeo que eu mostrei antes, se vocês assistirem lá, vocês vão ver que em algumas situações hipertrofia tem relação indireta com hipertrofia. A eletromiografia tem relação direta com a hipertrofia. Dá uma olhadinha lá, eu mostro isso na videoaula, tá? Ok, gurizada, vocês viram? Nós temos que dominar a prescrição do exercício. E para dominar a prescrição do exercício, eu apresento aí mais uma vez o livro, meu livro que eu escrevi junto com o Caio, mais de 80 exercícios abdominais analisados. Chegou até o final dessa videoaula, tu te interessa pelo tema, tá ligado nesse tema e tu quer melhorar a tua capacidade prescritiva para adequar, qualificar e prescrever cada vez mais assertivamente para o teu cliente. Esse livro vai te ajudar. Tem muito material, todo baseado em eletromiografia, mais de 80 exercícios abdominais analisados. QR Code está aqui para te escanear e ir direto para a loja para poder ver o livro, ou no primeiro comentário fixado também está aí para te encontrar. Várias aplicações práticas. Vocês vão ver que essas análises, todos esses recortes aqui são do livro, tá? Vocês vão ver que nós apresentamos a atividade eletromiográfica, apresentamos o exercício abdominal, fizemos uma análise biomecânica do exercício abdominal, cinemática angular, torque, vetorização, e a partir disso vemos o que aconteceu na biomecânica, na eletromiografia, na ativação muscular, e discutimos isso, tudo, numa perspectiva prescritiva e cruzando sempre com a ciência. Vocês vão ver que tem muita citação científica, a gente compara sempre, confronta sempre com a ciência, para te teres um material assertivo para prescrição, baseado na ciência
e com um baita conhecimento para te poder ver as nuances de prescrição. Esse é o nosso objetivo nesse livro e também foi na videoaula de hoje. Espero que tu tenha gostado. Ficou até o final? Comenta aqui embaixo. João, fiquei até o final, tô junto. Show de bola. Pra eu ver como é que tá essa galera aí. Quer algum outro ponto que eu especifique mais sobre exercícios abdominais? Também comenta aqui embaixo, porque quem pauta as minhas videoaulas são vocês. Valeu, gurizada. Tamo junto. Até uma próxima.